Perdão, Mateus 6. Mateus 6. Não, é 7 mesmo. Nós vimos semana passada dos versos 1 ao 5 e vamos hoje finalizar esse bloco, que vai até o verso 6. Mas vamos orar primeiro, vamos pedir a Deus que nos ajude a ouvir, compreender e aplicar o que vai ser dito. Oremos. Santo e amado Deus, muito obrigado, ó Pai, mais uma vez, pela vida de cada irmão aqui, ó Deus. Peço em nome de Jesus a Tua direção, Tua capacitação, para que possamos ouvir a Tua palavra, ó Deus, compreendê-la e transformá-la, ó Pai, em atitudes práticas em nossa vida cristã, uma compreensão, ó Pai, da Tua vontade para a nossa vida. Assim eu te peço, ó Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém. Vamos ler novamente os versos 1 a 5 para dar uma lembrada do que foi dito semana passada e depois vamos para a última parte, que é o verso 6, que vamos fazer algumas colocações aqui. Diz assim o verso 1, do 1 ao 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Daqui a pouco vamos ler o verso 6, apenas para a gente recordar o que falamos semana passada, devido à importância e o link que tem com o verso 6. Como disse semana passada, Jesus está mudando o tom da conversa. É muito mais prática agora, continuam exortações para a vida dos crentes, no que diz respeito à ética do reino. Jesus vem ensinando no monte, mas agora Jesus está colocando de forma bem objetiva, bem mais prática, de modo mais confrontativo. E nessa primeira parte aqui dos versos 1 a 5, Jesus está falando da maneira como o crente deve lidar com outro crente, com o seu irmão em Cristo. E uma das primeiras coisas que Jesus diz aqui, então, no que diz respeito ao nosso comportamento com aquele crente que agiu mal contra a gente, é que o crente não tem que ser juiz. Porque juiz é o próprio Deus. Mas nós vimos bastante, batemos bem nessa tecla semana passada, que o texto nem sequer passa perto de sugerir que Jesus está dizendo que eu estou proibido de de ter uma capacidade crítica em relação às coisas, circunstâncias, pessoas. Jesus não está limitando o nosso intelecto e nem abduzindo, roubando, tirando de nós a capacidade de ter uma avaliação positiva ou negativa das coisas ao nosso redor. Não é isso mesmo que está acontecendo. Então, Jesus quer dizer o quê quando ele diz não julgue? Ele está dizendo não censure, não decrete como mal ou algo que deva ser cortado, que deva ser condenado, porque aquilo talvez não combine com o seu ponto de vista. Não decrete o fim de coisas que Deus não decretou o fim. Não condene coisas que Deus não condenou. O fato daquilo não concordar com os teus pontos de vista, não obrigatoriamente, são coisas que Deus esteja condenando. O Senhor não está lidando aqui com questões de gostos. O que é correto, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, deve lidar com as referências que a própria palavra de Deus nos dá. De legítimo e não legítimo. De verdadeiro e de falso. Não de gostos, preferências, até mesmo algum tipo de comportamento. Então a ordem bíblica não assume uma posição de censura condenatória, recriminatória, de veto, como se você tivesse esse direito. E
observação que vemos ao final, que comentamos semana passada, que se a gente se atrever a fazer ter esse tipo de postura em relação aos nossos irmãos, nós temos que estar prontos para ser julgados por Deus com o mesmo critério. Uma outra atitude que não devemos ter para com os nossos irmãos é a postura hipócrita, né, que a gente bateu bem nessa tecla também. Aí Jesus vai falar daquele corpo estranho que fica no olho da gente, né? Daquele cisco, daquela areiazinha que pode estar no olho. E da capacidade que o ser humano tem de encontrar corpos estranhos nos olhos dos outros, mas uma dificuldade enorme de enxergar as próprias tábuas, que é a ideia mais literal do texto quando fala trava ou trave no seu próprio olho. A ideia de uma tábua mesmo que te impede de ver. E essa figura aqui de uma pessoa removendo o cisco de um outro, aqui o contexto é de um outro crente, de um outro irmão em Cristo, enquanto está com uma tábua no seu próprio olho, ela não está dizendo não faça isso. Ela está dizendo, se você vai fazer isso, faça do jeito certo. Então arranque primeiro a tábua do teu olho, caso contrário, em vez de você tirar o cisco do olho do outro, você vai tirar a orelha, porque você não está enxergando nada. Né? O texto não está nos anulando, nos impedindo de socorrer um irmão em Cristo que pode estar precisando de uma investida misericordiosa nossa, de ajudá-lo a tirar algo do olho, mas não antes de eu tirar a tábua do meu olho. Uma perspectiva bem prática, eu não estou enxergando para poder ajudar o outro a enxergar. Como é que eu vou mexer no olho dele, uma coisa tão sensível, tão cuidadosa, se eu mesmo estou tateando? Uma última atitude que devemos ter para com nossos irmãos é compreender que nós estamos lidando com irmãos em Cristo na nossa convivência como crentes. É o que diz o verso 5, quase que um endosso do que foi dito nos versos 3 e 4. Algumas pessoas, olhando para esse texto, dizem que Jesus está dizendo que cada um cuida da sua vida, ninguém se mete com a vida de ninguém. Jesus está dizendo que para ficar cada um no seu quadradinho. Né? Não é isso, de forma alguma, que o texto está propondo. Nós só estamos impedidos de agir de maneira socorrista, misericordiosa, na direção de outro irmão, quando uma tábua nos impede de enxergar corretamente a situação, uma tábua em nossos olhos. Caso contrário, nós temos a responsabilidade, como crentes em Cristo Jesus, a nos socorrer mutuamente e não nos omitir. O único motivo que pode nos levar a não agir assim é uma tábua no meu olho. Está me impedindo de enxergar corretamente as coisas, não tem como socorrer ninguém se eu estou cego. Então essa é um resumo bem rapidinho do que vimos semana passada, nesses versos de 1 a 5, e são muito objetivos para a gente. Né? Creio que nos ilustra muito claramente algo que a gente com muita facilidade tem a tendência de dizer, não vou julgar. Isso acaba sendo uma omissão pecaminosa, muitas vezes comodista, que tira de nós a responsabilidade de limpar nossos próprios olhos e nos impede de socorrer nosso irmão que pode estar precisando de ajuda. Né? Vamos ver esse verso 6 aqui, que esse aqui vai nos fazer pensar também. Né? O verso 6 diz, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Agora nós estamos vendo anteriormente, dos versos 1 a 5, vimos a atitude que os crentes deveriam ter com outros crentes. Agora vai mostrar a atitude que os crentes devem ter. Eu vou repetir a expressão que Jesus usou. Como os crentes devem lidar com os cães e porcos.
Não é comum a gente ouvir Jesus ter essas expressões na boca. Até eu vou mudar a minha observação aqui. Nós não estamos acostumados a lembrar que é Jesus falando isso. Mas Jesus, diversas outras vezes no Novo Testamento, deixou muito claro a maneira como ele dá nome aos bois. Com muita firmeza. Lá quando Jesus, lá em Lucas 13, o texto correlato, né, na verdade está em Mateus 23 e o correlato está em Lucas 13, quando Jesus chama Herodes Antipas de a raposa. Ele não está elogiando Antipas. Falando que ele é um bom de um esperto, um espertalhão, um malandrão. Os escribas e fariseus hipócritas, Jesus chama de sepulcros caiados nesses mesmos textos do Lucas 13 e também em Mateus 23. Também chama os fariseus de raça de víboras. Isso não é elogio. Isso são adjetivos muito fortes. Que é Jesus quem está falando. E é o mesmo Jesus que agora está afirmando que há certos seres humanos que agem como animais. E esses animais são aqui nomeados de porcos e cães. É o que Jesus está dizendo. Se fosse eu que estivesse dizendo isso, o pessoal diz, pô, pastor, está maluco. A questão é que nós não devemos ter uma postura, da mesma forma que não devemos julgar de forma a criar uma censura apenas que lida com as minhas conveniências, as pessoas, e devemos ter o cuidado de não ignorar seus desvios de conduta com uma crítica correta, dando como referência a própria palavra de Deus. Não podemos fingir que todos são iguais, todos agem de forma igual. Os extremos são perigosos. Todo extremo é um perigo, né? Da mesma forma que os crentes não têm poder de condenar, como juízes, esse poder é de Deus, os crentes também não são tolos. Quando vemos no contexto anterior que somos chamados a tirar a trave do nosso olho para ver, então, claramente, podemos, então, depois disso, tomar as atitudes que temos que tomar? Quando tomamos, então, atitudes, algumas pessoas realmente não gostam. Pessoas da nossa convivência não gostam de receber críticas e correção. Mesmo depois de um proceder correto da nossa parte, de tirando a trave do nosso olho. Isso não quer dizer que a gente deixa de ser pecador, mas quer dizer que eu estou constantemente limpando o meu olho para poder socorrer outros na limpeza dos seus olhos. Né? Mas algumas pessoas rejeitam isso muito fortemente. E, de acordo com Provérbios, está aí a diferença entre o sábio e o tolo. Provérbios 9:8 diz, não repreendas o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Mas repreenda o sábio, e ele o amará. Partindo, então, dessa linha de pensamento, quem são os cães e os porcos que Jesus está mencionando aqui? Eu creio que os cães que Jesus tinha em mente não eram os cachorrinhos de madame bem comportados que vivem no sofá ou no tapete. Não é? Provavelmente. Já vi alguns aqui lembrando dos seus cãezinhos em casa. Cachorro, dependesse de mim, estava com problemas. Sem dúvida, Jesus está falando daqueles cães que ficavam lá do lado de fora da cidade, que nem entravam na cidade, com sarna, com
doentes, os vira-latas que ficavam na entrada da cidade, lá em Jerusalém, fuçando lixo. Jerusalém, não digo os fura-sacos dos nossos dias, é que lá realmente naquele tempo, na entrada das cidades, era o lixão. O lixo era carregado e jogado nas entradas das cidades, e ali era um lugar de animais que vivem no lixo, e os porcos e cães costumavam viver ali. E os porcos que Jesus está em mente aqui são aqueles animais imundos para os judeus. Eu creio que é isso que está na mente de Jesus. Esses porcos têm a inclinação natural deles de se sentirem confortáveis, bem, vivendo na lama. Né? Vem bem ali. Se você lembrar de 1 Pedro, no 2 Pedro, capítulo... 1 Pedro ou 2 Pedro? Acho que é 2 Pedro, capítulo 2, versos 21 e 22. Vai se referir ali a essa situação. Aqui é 2 Pedro, capítulo 2, versos 21 e 22. Falando ali da pessoa que ouve a palavra de Deus e dá as costas para ela, o texto diz que é como o cão que volta ao seu próprio vômito e como a porca lavada volta a rolar na lama. Ou a porca, depois de limpa, volta a rolar no lamaçal. Essa referência diz respeito a uma pessoa não convertida, que circula, talvez, entre nós, ouve a palavra de Deus, mas com uma natureza ainda não transformada. A palavra de Deus não afeta o seu comportamento, suas escolhas, suas decisões. Aqui vale a pena a gente lembrar que os judeus chamavam os gentios de cães. E nem todo gentio, obviamente, era ímpio, eram crentes, eram cristãos, mas por não serem daquela casta de judeus, eles julgavam então os gentios cães. E o objetivo daqueles judeus, quando chamavam assim os gentios, não por serem cristãos, mas por serem gentios, não judeus, eles então tinham o objetivo de humilhá-los, de desprezá-los. O que a gente tem que ter bem em mente aqui é que os crentes em Jesus, eles não têm que tratar os não crentes. Não é isso que Jesus está ensinando de modo desdenhoso. De forma alguma Jesus está ensinando aqui. Mas, sem dúvida, Jesus quer nos dizer que esses cães e porcos, esse perfil de pessoas que rejeita a palavra de Deus, a gente não deve ficar compartilhando as pérolas do Evangelho indiscriminadamente, indeterminadamente, simplesmente porque eles são incrédulos. Jesus está chamando o Evangelho, as boas novas do Evangelho, de pérola, de tesouro, de algo precioso. Não é para a gente ficar tratando ou jogando na rua para que as pessoas o rejeitem, simplesmente o menosprezem, o minimizem. Não, Jesus está chamando, dizendo que não devemos jogar pérolas. É uma figura, e essa pérola aqui é a boa nova do Evangelho. Aquelas pessoas que tiveram amplo acesso, muitas oportunidades de ouvir as boas novas do Evangelho, mas que determinadamente e provocativamente rejeitam o Evangelho, eu creio que é esse o perfil que Jesus está querendo identificar aqui nesse texto. A gente precisa compreender que esses cães e porcos aqui são títulos ou nomes que foram dados não a todo tipo de pessoa debochada e desdenhosa. Não é para toda pessoa que é debochada, mas especificamente aqueles completamente destituídos de temor a Deus e da verdade das Escrituras, das boas novas, da salvação. É esse o perfil que Jesus está aqui
identificando como cães e porcos. São aqueles que, através de evidências assim muito explícitas, eles manifestaram um completo desrespeito, desdém, obstinação no que diz respeito à rejeição para com Deus. Aqueles que se entregam deliberadamente, voluntariamente a todo tipo de comportamento depravado. Pessoas que ouvem o Evangelho e simplesmente tratam o Evangelho como algo como lixo. Eu creio que é esse o perfil que Jesus está dizendo aqui. O fato é que persistir em oferecer a boa nova do Evangelho a esse perfil específico aqui, além de um certo ponto que nós precisamos aprender a identificar, a gente acaba provocando mais rejeição do que adesão. Porque, de acordo com a ilustração que Jesus está dizendo, não se dá pérola para porco. Ele vai pisotear na lama a pérola. É isso que o porco faz. O cachorro, quando ele vê entre pérola e vômito, ele vai botar tudo para dentro como se fosse a mesma coisa. E a pérola aqui mencionada é a boa nova do Evangelho. Isso que está na mente de Jesus, é essa relação que Jesus está fazendo com aqueles bichos que estavam na entrada de Jerusalém. A gente fica pensando, pastor, mas que dureza. Não tem dureza, tem clareza. Esse mesmo princípio aqui, Jesus aplicou lá no ministério, ou quando estava ministrando aos 12, quando comissionou os 12 antes de enviá-los em sua primeira missão, ele advertiu, olha, conforme vocês forem passando aí na cidade, nas casas que vocês vão entrando, embora existissem pessoas que estariam ouvindo e estariam reagindo bem à mensagem do Evangelho, haveria outras pessoas que seriam completamente indignas do Evangelho, estariam rejeitando. Aí Mateus 10,14 diz, se alguém não receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem dessa casa ou dessa cidade. Naquela cultura, sacudir a poeira dos pés era uma forma de você deixar bem claro a tua total teu abandono daquele lugar, sem intenção de retornar ali. Como um lugar que não merece a sua presença. Da mesma forma, Paulo e Barnabé, quando os judeus ficavam lá incitando os líderes de Jerusalém para expulsarem Paulo de lá, Atos 13:51, eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Então essa coisa meio romântica que a gente tem do Evangelho, ou com o Evangelho, de ficar naquela insistência, muitas vezes contraprodutiva, porque muitas vezes aumenta a rejeição por aquele que já está com uma postura de absoluta rejeição ao Evangelho. Jesus ilustra esse perfil aqui na mensagem da fonte, nos ensina a lidar com essa situação. Então esse nosso testemunho, nossa pregação evangelística, ela não tem que ser irracional ou indiscriminalizada. O texto está nos ensinando isso. Se a pessoa teve muitas e muitas oportunidades de ouvir a verdade e rejeita a verdade, se elas obstinadamente voltam as suas costas para Cristo, o texto está nos sugerindo que elas deliberadamente se colocam na posição de cães e porcos, na linguagem que Jesus está usando. Não temos que continuar insistindo. Se continuar insistindo, nós estamos barateando o Evangelho, permitindo que ele seja pisoteado. Precisamos ter discernimento. Eu creio que é isso que Jesus está dizendo que o cidadão do reino precisa ter. Pode alguma coisa ser mais terrível do que você tratar a pedra preciosa do Evangelho como alguma coisa sem valor, que ela seja pisoteada ou tratada como um vômito? Jesus não tem nenhum tipo de relacionamento com esta postura evangelística sem um critério
uma avaliação crítica da circunstância onde o Evangelho está sendo anunciado. Para aqui, vamos agora para uma outra situação. Ao mesmo tempo, isso aqui é uma coisa que talvez seja muito nova para a maioria de nós, se não para todos. Essa perspectiva que Jesus dá aqui, que a gente creio que estejamos compreendendo, talvez pela primeira vez de uma forma tão clara, menos romantizada e bem objetiva e prática. Ao mesmo tempo, nós temos que ter o discernimento para não desistir das pessoas de uma forma irresponsável. É um passo muito sério esse. Esse ensino de Jesus aqui é para situações extremas. Mas é para ser aplicado. Precisa ser aplicado. O nosso dever como crentes no Senhor Jesus é ser pacientes, é perseverar com as pessoas, sim, pelas pessoas, pela causa de Cristo, como da mesma forma que Deus é tão paciente conosco. Eu creio que devemos fazer isso, mas não temos que perder a capacidade crítica de não ficar tratando a pérola do Evangelho como lama e vômito. Porque Jesus não faz isso e nos ensina a não fazer. Só deixa mais uma observação, algo para ficar bem claro. Existe uma diferença enorme entre você convidar uma pessoa para vir à igreja 5, 10, 15, 50 vezes. Tem uma pessoa que eu chamo para vir à igreja desde que eu vim para cá. Nós viemos para cá enquanto que a gente chama a Valéria para vir à igreja. Até que nós agora, no último tempo, temos parado. Tanta rejeição da parte dela, né? Desde quando? Uns 15 anos já? Que a gente chama a Valéria. Nossa médica, uma pessoa que a gente tem carinho. Quantos de vocês não são atendidos pela Valéria? Uns 15 anos que eu chamo a Valéria para vir à igreja. Ela diz, esse ano eu vou, em janeiro. Né? Até que nas últimas vezes eu tenho até segurado. Mas isso não é apresentar o Evangelho. Apresentar a boa nova do Evangelho é você anunciar a salvação que vem da parte de Deus através de Jesus Cristo. Esta é a mensagem que Jesus está dizendo, que não devemos barateá-la, deixando que ela seja pisoteada pelos porcos ou vomitada pelos cachorros. Convidar uma pessoa a vir à igreja, isso não é evangelismo. Isso é convidar a pessoa para vir à igreja. Evangelismo é quando você anuncia a boa nova do Evangelho à pessoa. Apresenta a oportunidade desse pecador, a pessoa como pecador, ter o perdão de pecados através da obra de Cristo. Isso é evangelizar. Entregar um prospecto ou convidar a igreja é uma etapa. Talvez seja até um começo. Mas isso não é evangelizar. Isso é convidar uma pessoa para vir à igreja. Eu creio que temos que fazer isso sempre. Agora, a apresentação da boa nova do Evangelho é que o Senhor Jesus exige que nós tenhamos uma perspectiva crítica em função da preciosidade, da pérola que é o Evangelho. Ok? Eu creio que isso, para nós, precisa ser, ficar na nossa cabeça a maneira como Cristo lida com o Evangelho. E muitas vezes, até quando eu vou pegar uma mensagem mais evangelística aqui, de alguns pode vir alguma postura de desinteresse, porque julga que já sabe. Mas essa mensagem do Evangelho é a única que tem poder para tirar o pecador do inferno. Que tem que estar na nossa boca. Essa que é a pérola. Tesouro precioso. Jesus requer que nós tenhamos uma capacidade crítica para não tratá-la como algo barato. Ok? Fique então esse tão importante, que eu mesmo não tinha tido até então, uma compreensão tão objetiva desse texto de respeito ao tratamento entre nós e a maneira como nós temos que ter uma postura de cidadãos do reino dos céus e a mensagem que está à nossa boca, a mensagem do Evangelho, a nossa vida, testemunhando o que o Evangelho já fez em nossa vida, que a boa nova do Evangelho afetou a nossa vida,
ser algo precioso. Que a gente tenha, obviamente, a responsabilidade de anunciar a tempo e a fora de tempo, mas não barateá-lo. O mal que pode ser pisoteado pelos porcos ou vomitado pelos cães. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade mais uma vez que o Senhor nos dá de lidar com verdades espirituais tão profundas, tão objetivas, tão práticas, que a gente geralmente trata com certo... ou com uma interpretação errada ou com interpretação nenhuma. Francamente, eu não sei o que é pior, Senhor. Eu peço que a gente possa olhar para esse texto à luz daquilo que o Senhor desejou que nós compreendêssemos e tenhamos uma postura mais equilibrada, mais sensata, mais comprometida com a nossa cidadania real, Pai, como cidadãos dos céus. A gente possa ter a responsabilidade de anunciar a boa nova do Evangelho a tempo e fora de tempo. Ter a capacidade, ó Deus, de, por causa do Evangelho, estarmos constantemente limpando os nossos olhos das questões que podem estar... pecados pessoais, particulares, que podem estar comprometendo, ó Deus, a nossa capacidade de agirmos entre nós de uma maneira objetiva, bíblica, amorosa, paciente, misericordiosa. Nos ajuda, ó Deus, a ter uma sensibilidade espiritual a ponto de podermos agir corretamente nesses pontos, nesses temas que foram aqui abordados. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de compreender esse texto de maneira tão prática. Assim eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos?